Leitura do livro Crescendo em Oração, um verdadeiro guia para conversar com Deus. Autor Mike Bickle. Capítulo 13. O estilo de vida de um intercessor eficaz. Citação de William Law. Abre aspas. Quem aprendeu a orar, aprendeu o maior segredo de uma vida santa e feliz. Fecha aspas. No capítulo anterior, vimos a eficácia das orações de Daniel, como registrado em Daniel 10. Elas resultaram no aumento das atividades de anjos de alto escalão para resistirem às atividades de poderosos demônios. As orações com jejum de Daniel tiveram impacto significativo, mudando as coisas no mundo espiritual. Daniel 10, versículos 11 a 14. Você gostaria que as suas orações movessem anjos e demônios, como as orações de Daniel fizeram? Você gostaria de experimentar resultados semelhantes quando você interceder? Se quisermos mais eficácia na oração, como Daniel tinha, precisamos viver como ele vivia. Assim sendo, como seria o estilo de vida de um intercessor eficaz? Não entenderemos de fato a mensagem relacionada à oração de Daniel 10 sem entendermos a dedicação de Daniel a Deus. O seu estilo de vida estava diretamente relacionado à sua eficácia na oração. Precisamos considerar a sua dedicação, especialmente a sua coerência na oração durante toda a sua vida. Daniel 6:10. A sua determinação em dispor o seu coração a andar em completa obediência a Deus. Daniel 1:8. E o seu compromisso de obter entendimento da vontade de Deus para a sua geração. Daniel 10:12. É importante entender que a vida de fidelidade de Daniel não fez com que ele merecesse o poder de Deus ou maior eficácia na oração. Ao contrário, ela o posicionou a viver numa concordância maior com Deus, e foi essa concordância que impactou a eficácia das suas orações. Mas o Antigo Testamento não é o único lugar em que encontramos exemplos de orações eficazes. O Novo Testamento também tem muito a dizer sobre nosso estilo de vida e sua relação com a oração eficaz. A essência da fé verdadeira é concordância com Deus, em nossas palavras, corações e estilo de vida. As orações de Daniel eram oferecidas por um homem que era fraco na carne, exatamente como somos. Mas pelo sangue de Jesus e pela nossa concordância com Deus, as nossas orações oferecidas em fraqueza elevam-se ao trono de Deus em poder, exatamente como acontecia com as orações de Daniel. Coerência na oração. Subtítulo. As Escrituras nos dizem que Daniel orava 3 vezes por dia. Esse era o seu costume desde a sua juventude. Daniel orou como costumava fazer cotidianamente 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Elá, Deus. Daniel 6:10. Um dos grandes milagres da sua vida foi a sua perseverança na oração durante mais de 60 anos. Ele havia começado a orar em sua juventude, provavelmente em sua adolescência. Se você é um jovem que está lendo este livro, encorajo-o a seguir o exemplo de Daniel e começar ou continuar
a ter períodos regulares de oração. Talvez você já seja mais velho e se arrependa dos muitos anos que você desperdiçou espiritualmente falando e ache que é tarde demais para começar. Mas tenho boas novas para você. Nunca é tarde demais para começar. Podemos começar hoje e transformar em nosso hábito o fato de sermos fiéis na oração pelo resto dos nossos dias. Fico pensando nos reveses e decepções que os jovens na faixa de 20 ou 30 anos frequentemente têm. Daniel sofreu esses mesmos reveses. Os detalhes foram diferentes, mas as decepções gerais certamente foram as mesmas das decepções de outros jovens, de outras nações e de outras gerações. Ele se recusou a se ofender por aquilo que Deus não fez por ele em seus anos de jovem adulto, ou a ficar amargurado com os que o maltrataram ou o traíram, e também se recusou a deixar de lado sua vida de oração por causa da grande quantidade de trabalho com a qual se deparava devido às rápidas promoções em sua carreira política. O milagre de uma vida que permanece coerente na busca do Senhor durante décadas, em face das experiências positivas e negativas que todos nós temos na vida. Ele deve ter dito 1 milhão de vezes: não vou perder o rumo, permanecerei firme em minha vida de oração. Não tenho nenhuma dúvida de que Daniel também enfrentou pressões e oportunidades na faixa dos 50 e 60 anos. É fácil para cristãos bem intencionados de meia idade se afastarem gradativamente do compromisso que fizeram com Jesus na juventude, especificamente em relação à sua vida de oração. Mas apesar dos reveses, resistências, prazeres, crescentes responsabilidades ou maravilhosas oportunidades durante os anos, Daniel permaneceu firme na oração. A sua persistência é uma das principais razões pelas quais ele teve uma vida de oração tão eficaz em seus 80 e poucos anos de idade. É também uma das razões pelas quais Deus o usou como um exemplo de intercessor justo e fiel. Considere o que Deus disse ao profeta Ezequiel: se uma nação pecar contra a minha pessoa por deslealdade, estenderei contra ela o meu braço. Ainda que homens notáveis, exemplos de livramento, como Noé, Jó e Daniel, estivessem nesta cidade, eles só conseguiriam livrar a si mesmos. E se eu enviar uma doença epidêmica sobre aquela terra e despejar sobre ela toda a minha indignação, mesmo que Noé, Jó e Daniel estivessem nela, sua justiça lhes concederia apenas o direito de livrar a si mesmos. Ezequiel 14, versículos 13, 14, 19 e 20. Ezequiel também era um cativo judeu que morava na cidade da Babilônia. Ele recebeu essa mensagem do Senhor quando estava morando no campo de trabalho judaico, que sem dúvidas se localizava na parte pobre da cidade da Babilônia, ao passo que Daniel morava na corte do rei. Ezequiel sabia que Daniel trabalhava na corte real. Eram homens com espíritos semelhantes, muito embora morassem em duas partes bem diferentes da mesma cidade. Quando Deus falou com Ezequiel dizendo: se uma nação pecar contra a minha pessoa por deslealdade, ainda que homens notáveis, exemplos de livramento como Noé, Jó e Daniel estivessem nesta cidade,
Ele escolheu 3 dos mais poderosos intercessores, Noé, Jó e Daniel, para usar como exemplo. Ezequiel 14, 13 e 14. Uma razão pela qual Deus os escolheu foi devido ao seu estilo de vida justo. Cada um deles permaneceu firme sozinho no meio de uma geração maligna. Deus os destacou por assumirem uma postura íntegra em sua geração. O Senhor disse a Ezequiel que se até mesmo Noé, Jó e Daniel orassem por Israel, ele não livraria a nação naquela época, porque Israel persistia na infidelidade e se recusava a se arrepender. Ele disse novamente no versículo 20, mesmo que Noé, Jó e Daniel estivessem nela, não lhes seria possível salvar seus próprios filhos e filhas, porquanto sua justiça lhes concederia apenas o direito de livrar a si mesmos. Noé e Jó não estavam mais vivos, mas Daniel estava vivo. Imagine as implicações deste fato. Daniel é o único homem da Bíblia sobre o qual Deus falou audivelmente do céu, enquanto ele ainda estava vivo. Em outras palavras, Deus o confirmava como alguém que era fiel na oração enquanto ainda estava vivo. No entanto, nas Escrituras, normalmente encontramos o Senhor honrando a dedicação e a santidade de uma pessoa somente depois que ela morresse. Subtítulo: Obediência de todo o coração. O registro da história de Daniel nas Escrituras começa quando ele estava na adolescência. Naqueles primeiros dias, ele determinou a não se contaminar em relação a comidas ou a quaisquer prazeres. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real. Daniel 1:8. O ponto principal não é qual comida específica ele evitava, mas que ele decidiu andar em obediência de todo o coração, a despeito das pressões dos seus colegas. Ele via o estilo de vida de outros jovens ao seu redor, mas fez a escolha de não viver da maneira como viviam os outros jovens. Quer você seja jovem ou idoso, não é tarde demais para começar. Nunca é tarde demais para começar. Podemos propor em nosso coração andar em completa obediência começando hoje. Encorajo-o a fazer essa escolha e a determinar em seu coração a não se contaminar com comida, imoralidade, pornografia, calúnia, mentiras em relação às finanças ou qualquer outro pecado, e a não ficar ocupado demais para gastar tempo com Deus. Daniel determinou em seu coração a não se contaminar durante todos os seus dias. Tenho certeza de que no fim da sua vida, quando ficou diante de Deus, ele não se arrependeu de nada relacionado a abrir mão de vários prazeres. Tenho certeza de que ele não desejou ter gastado mais tempo com lazer. No último dia, quando nós estivermos diante de Jesus, ninguém se arrependerá de ter gastado pouquíssimo tempo jogando videogame ou assistindo filmes. Subtítulo: A recompensa da fidelidade. O Senhor revelou seu amor a Daniel de uma maneira profunda por intermédio de um anjo que se referiu a Daniel como o amado do Senhor. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito chama-te, amado. Então ele me dirigiu a palavra: não temas, Deus te ama. Daniel 10, 11 e 19. Supondo que receber o entendimento do quanto Deus o amava foi uma das coisas mais poderosas que aconteceram a Daniel. O anjo disse:
Daniel, muito amado. Imagine um anjo de alto escalão dizendo-lhe: o Senhor o ama muito e você é amado pelo seu Deus. Em outras palavras, o Senhor se move de acordo com o que você vive. Ele se move de acordo com a sua fome por Ele e de acordo com as suas escolhas de vida. Sabemos que Deus ama o mundo. Ele ama os incrédulos, muito embora não desfrute de um relacionamento com eles. Mas há aquelas pessoas das quais Deus se agrada de maneira especial, ou seja, Ele se agrada das escolhas que fazem por Ele. Nesse sentido, seu amor por elas é diferente do seu amor pelo mundo. Ele se alegra mais nas pessoas que buscam amá-lo e obedecê-lo de todo o coração. E Deus claramente se alegrava muito com Daniel. Em suma, ele disse a Daniel: sou movido pela maneira como você se importa com o meu reino e com a minha glória, e pela maneira como você se importa sobre quem eu sou. Isso me toca. Jesus ensinou que o Pai ama todos os que o obedecem. Ele ama... Tá bom, filho. Ele ama o relacionamento que desfruta com todos os que guardam os seus mandamentos. E Ele ama as suas escolhas de vida. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21. Para que não pensemos que Jesus ama somente os que o amam, lembremos-nos que as Escrituras dizem que Deus nos amou primeiro. 1 João 4,19. Mas Ele ama as escolhas daqueles que o amam. Jesus fez a surpreendente afirmação de que Ele se manifestaria aos que demonstrassem amor por Ele em palavras, ações e estilo de vida. Ninguém é bom o suficiente para merecer uma manifestação maior da glória de Deus. Não tem a ver com sermos bons o suficiente, mas com nos posicionarmos para receber mais de Deus. Todos os cristãos podem desfrutar de um relacionamento íntimo com o Senhor. Daniel foi levado à força para a Babilônia como prisioneiro de guerra em sua juventude. No entanto, até mesmo como cativo, longe da sua casa em Jerusalém e numa cultura estrangeira, ele decidiu buscar a Deus de todo o seu coração durante todos os dias. Hoje o Senhor está procurando homens e mulheres como Daniel, que determinem em seus corações viver diante de Deus como Daniel o fez. Algumas pessoas ofendem-se facilmente se não entram na equipe de louvor e adoração de sua igreja ou se não são contratados para o cargo que estavam esperando. Questionam: como Deus pôde permitir que isso acontecesse comigo? É tão difícil. Sim, o seu coração dói e a dor é real, mas a sua resposta às tribulações e decepções da vida é a questão crucial. Olhe para Daniel. Ele foi levado cativo e, contudo, determinou não se contaminar e ser um homem de oração por todos os dias. Não permitiu que ninguém, nem nenhuma decepção roubasse a visão daquilo que havia determinado ser do fundo do seu coração. Ele permaneceu firme em seu amor por Deus e viveu na prática o seu compromisso diariamente até morrer. Em meus 40 anos de ministério, tenho visto muitas pessoas buscarem a Deus com afinco durante 5 até mesmo 10 anos. A maioria delas era jovem, na faixa dos 20 anos. Ao chegarem aos 35 anos, várias delas tinham boas razões para se retraírem e serem mais práticas. Esse práticas é entre aspas.
Tenho visto apenas algumas pessoas perseverarem na busca a Deus com diligência durante 20 ou 30 anos ou mais. Daniel perseverou na busca a Deus durante 60 anos, até mesmo quando estava na cidade pagã da Babilônia. Quero que o Senhor me diga no último dia: apreciei muito a maneira como você gastou o seu tempo, dinheiro e a maneira como você me obedeceu. Apreciei muito a maneira como você me amou. Quero que ele possa dizer a meu respeito o que ele disse em relação a Daniel. Quero permanecer firme como aquele grande homem de Deus, até mesmo quando eu tiver 80 anos. E você? Fim da leitura do capítulo 13.